Parece que para os governantes em Portugal ter uma das melhores gerações de sempre, mais bem qualificadas, não chega. Quando o problema passa pela incompetência dos governantes que estão à frente do nosso país, coisas como o regime de residentes não habituais é uma coisa que é normalmente aceite dentro destes governos. Hoje neste vídeo vamos discutir a possibilidade desta nova inclusão ou a volta deste novo regime, o que é que pode impactar, o que é que não pode, outras coisas que até poderiam ser feitas em vez de estarmos novamente a trazer este regime de volta. Se este conteúdo é algo que te interessa, que te promove algum conhecimento, ou se simplesmente gostas de me ver a falar para ti, deixa o teu gosto, subscreve aqui o canal e vamos lá então para o vídeo. Este regime é bem conhecido por nós, até porque em 2009, quando o José Sócrates era ainda primeiro-ministro e o presidente da República era Aníbal Cavaco Silva, esta foi a primeira vez em que este regime dos residentes não habituais foi implementado em Portugal. No passado, como no presente, tinha o objetivo de trazer pessoas qualificadas, estrangeiros qualificados para Portugal para trabalhar, e não só isso, também pensionistas com capacidade financeira elevada para residirem em Portugal e, claro, gastar as suas reformas por cá. Este regime tinha uma taxa fixa de IRS de 20%, mas não apenas isso, também alguns rendimentos estrangeiros, que vinham de fontes estrangeiras, eram isentos de tributação. Este regime tinha uma duração de 10 anos para novos residentes que não tivessem residido em Portugal nos passados 5 anos. A ideia do governo de José Sócrates era que ele pudesse competir com outros países estrangeiros, apostando na dinamização de setores estratégicos da nossa economia. Contudo, em 2023, agora com António Costa à frente do governo português, esta medida foi colocada de parte, dado que não estava a funcionar de acordo com aquilo que eram as expectativas do governo em relação a este regime, até porque estava a trazer alguma disparidade entre os residentes e os estrangeiros. E existia uma pressão muito grande sobre o governo de António Costa pelo facto de este regime estar a fazer muito melhor para os estrangeiros do que propriamente para as pessoas que estavam a residir em Portugal, então o governo decidiu pôr de parte este regime. Mas agora, em 2024, parece que com Luís Montenegro ao leme do governo, este regime pode voltar a ser uma realidade em Portugal, mas algumas coisas não se vão manter nesta reformulação deste regime. Algumas delas são as pensões e, por exemplo, os dividendos e mais-valias, mas à data deste vídeo ainda não foi nada aprovado no governo e penso até que nem sequer ainda tenham conversado sobre nada no Parlamento. Um dos grandes senãos em relação ao facto de ter sido retirado este regime foi também a questão da habitação, o facto de existir uma inflação muito grande a nível habitacional em Portugal, de haver cada vez mais estrangeiros a virem viver para Portugal e até existir compras de imóveis com o objetivo principalmente de colocar a alugar por parte dos estrangeiros. E quero também trazer aqui alguns dados que eu acho que são importantes para nós também termos em consideração e que, algumas coisas que não fazem muito sentido em relação a trazer novamente isto. No caso da habitação, as coisas não mudaram muito desde 2023 até agora. À altura da gravação deste vídeo, o ordenado médio bruto em Portugal está nos 1.505 euros. Ok, isto é uma média apenas, mas estamos a falar em valores brutos, ou seja, ainda tinha que vir descontos por cima disto, etc. E um T2 de 90 metros quadrados, por exemplo, em Oeiras está a custar cerca de 670 mil euros, em Sintra 224 mil e em Mafra 177 mil euros. Por altura de 2023, nós tínhamos coisas como o mesmo T2 de 90 metros quadrados em Oeiras estava a rondar os 638 mil, em Sintra os 209 mil e em Mafra 167 mil. Portanto, como vocês podem ver, a diferença não é substancial para que este regime tenha sido retirado de circulação, digamos assim, foi exatamente a questão da habitação. E as coisas não mudaram assim tanto em relação à habitação para que realmente uma das piores coisas que estavam a acontecer naquele momento e que fortaleceram a retirada deste regime, agora esteja a ser colocado de novo e que não esteja a ser sequer avaliado ou ter em consideração que realmente a habitação em Portugal continua a ser um problema e que os preços podem continuar a escalar se não houver outro tipo de intervenções em relação a este regime. Uma coisa que me custa muito quando falo neste tipo de tema é em relação aos jovens e a capacidade que os nossos jovens hoje têm daquilo que podem acrescentar a Portugal. Nós estamos a falar de uma das gerações mais bem qualificadas de sempre, em que nenhum dos governos até agora conseguiu realmente pegar nessa geração e fazer alguma coisa construtiva com ela e realmente trazer ao de cima todo o potencial que poderíamos aproveitar desta geração. Na altura de Pedro Passos Coelho, este incentivou os jovens a
simplesmente emigrarem. Eu passei um bocadinho essa fase, já estava no mercado de trabalho. Muitos amigos meus emigraram exatamente nessa altura, devido também um bocado a esse comentário do nosso então primeiro-ministro, mas era uma altura em que o nosso país estava a cair aos bocados a nível económico e nós estávamos a ter muitos problemas em relação a apertar o cinto e estava a ser muito complicado toda esta gestão. Tínhamos a Troika, tínhamos um empréstimo para pagar, havia muitas questões socioeconómicas que estavam a acontecer no país nessa altura. Alguns ficaram, outros foram e voltaram, outros foram e ficaram. Estamos a falar de uma altura mais complexa, mais complicada do que a que estamos a falar hoje. Hoje em dia há cada vez mais bandeiras a serem levantadas sobre o facto da economia estar a ser crescente e de ano após ano há um crescimento cada vez maior, há uma estabilidade económica e tudo mais. E depois, para além disso, também há as bandeiras que são mostradas especialmente para a União Europeia, de que nós estamos cada vez a formar mais jovens e que estamos a cada vez ter mais licenciados a sair das nossas universidades em Portugal, mas depois não temos uma forma de os reter ou de os manter. As soluções apresentadas em Portugal são sempre o ir buscar fora mão de obra qualificada ou até não qualificada para podermos compensar a falta de profissionais em Portugal. Atenção, o problema não são os estrangeiros virem trabalhar para Portugal, mas sim isentá-los com a desculpa de nós precisamos de trazer mão de obra qualificada para Portugal. Mas vocês sabem também o que é que nós precisamos? Melhores salários, mais oportunidades, formas de reter os jovens que estão a ser bem qualificados cá, porque nós temos muita mão de obra qualificada cá, e não é o facto de eles não quererem trabalhar, é o facto de não haver expectativas. As poucas expectativas que nós temos hoje em dia em Portugal é ordenados cada vez mais baixos, casas cada vez mais caras, custo de vida cada vez mais alto, e as coisas assim não compensam para quem acabou de estudar não sei quantos anos, sair da universidade e ir trabalhar por um ordenado mínimo e nem sequer conseguir, com um ordenado mínimo, pedir um empréstimo de uma casa, porque as casas estão extremamente caras e a solução passa sempre, ideologicamente, por trazer pessoas qualificadas externas, isentá-las de IRS, isentá-las de uma série de coisas, para manter os estrangeiros cá. E esquecemos que estamos a formar pessoas, que estamos a gastar dinheiro a formá-las e que estamos a perder essas pessoas para países estrangeiros, porque a maior parte deles vão emigrar, querem receber por aquilo que estudaram, por aquilo que andaram a aprender. Não tens perspectiva de crescimento em Portugal. Não tens perspectiva de conseguir construir uma família, de conseguir uma casa, de conseguir seja o que for, porque recebes uma miséria. Mas não só apenas isso. Também os descendentes de estrangeiros que estão em Portugal, ou que já nasceram em Portugal, que já são portugueses, também esses começam a sair porta fora, porque também não veem uma perspectiva de poderem manter-se cá, porque não têm estrutura em Portugal para ficar a trabalhar cá. Não é? Nós estamos a falar de pessoas que vieram há anos e anos atrás, formaram as suas famílias cá, e essas crianças que nasceram já cá, formaram-se cá, olham para a realidade de cá e pensam, não, eu vou-me embora porque não me compensa ficar em Portugal. Ou seja, até mesmo os descendentes de estrangeiros que assentaram-se cá há muitos anos atrás, hoje começam a pensar em ir-se embora porque não têm capacidade ou não têm sustentabilidade para estar em Portugal, num país tão caro e com ordenados tão baixos. Neste momento, entre os mais jovens, à data de gravação deste vídeo, a taxa de desemprego está nos 23%, mais ou menos, o que é relativamente alto. E os que não estão empregados, ou aliás, os que estão empregados, estão em trabalhos precários que também recebem mal e porcamente, em que estão 6 meses a um ano a trabalhar nessas empresas e mais tarde também são colocados fora. Hoje em dia circula uma grande expressão cá em Portugal que é os jovens não querem trabalhar. E normalmente isto sai da boca de empresários que não gostam de pagar muito ou determinados setores da nossa economia que também não têm propriamente a fama de terem as melhores condições de trabalho, de pagarem os melhores salários e de trabalhar as horas que lhes são devidas. Nós neste momento temos uma grande percentagem dos jovens a saírem das universidades com canudos na mão, formados, em que estudam anos e anos para saírem da universidade, tentarem entrar no mercado de trabalho e nem sequer conseguirem arranjar um estágio. Porquê que não conseguem sequer arranjar um estágio? Porque hoje em dia os estágios até pedem experiência profissional na área para poder estagiar. Ou seja, antigamente nós saímos de um curso e íamos estagiar para adquirir experiência. Hoje em dia nós vamos estagiar, mas precisamos de experiência para estagiar. Isto não faz sentido. Não faz sentido nós estarmos a sair de um curso onde nós praticamente não tivemos experiência profissional e nos ser pedido à cabeça no início da nossa vida profissional, quando nós optamos por fazer um estágio. Não cabe na cabeça de ninguém, não faz sentido, não é lógico. E não é esse o objetivo de um estágio. Mas claro que isto é um assunto que é amplamente complexo, não é uma coisa que simplesmente seja só este o motivo pelo que os jovens não queiram trabalhar. Existem muitas coisas
muitos motivos em volta disto. Mas não só isso, isto faz-me lembrar uma coisa em relação aos estágios, que foi quando apareceu o ChatGPT. Quando apareceu o ChatGPT, ainda o ChatGPT não tinha 6 meses, já haviam job descriptions em que uma das qualificações de exclusão para essa entrevista era que tinha que saber utilizar ChatGPT pelo menos há 1 ano, quando o próprio produto não existia sequer há 6 meses. Portanto, nós estamos a viver numa altura em que as próprias empresas, parece que não têm bem noção o que é que andam a fazer, o que é um mercado de trabalho, o que é que se pede, o que é que se espera, não é? É tudo um bocadinho estranho. Imaginem a questão de, por exemplo, alguém que estudou para ser médico, estudou para ser enfermeiro. Há muitos cursos que levam anos e anos a serem acabados, não é? Não que as pessoas estejam lá por serem burras, porque simplesmente o curso em si demora. São muitos anos de estudo. Imaginem o seguinte panorama. Nós formamos 5.000 médicos por ano, um exemplo. E só temos vaga para 1.000. O que é que nós vamos fazer aos outros 4.000? Ou o que é expectável que os outros 4.000 façam? Estou a falar aqui de um exemplo da área de medicina, mas isto acontece em várias áreas. O que é expectável que essas pessoas façam? Vão trabalhar pelo ordenado mínimo até encontrarem uma vaga no seu trabalho? Não, muitas das pessoas normalmente pegam em si, vão trabalhar para o estrangeiro e muitas das vezes o que acontece é que depois desses anos e anos todos a trabalhar, já são demasiado velhos porque não têm experiência no setor em que se formaram, então já não há muitas oportunidades. Se já não há muitas, então ainda há menos oportunidades. E depois temos que olhar também que vários jovens têm créditos universitários para, não é, conseguirem pagar as propinas. Temos que também olhar para a situação de que muitos destes jovens, mesmo aqueles que trabalharam para pagar as suas propinas, ninguém lhes pagou nada. Qual é que é a ideia de eu trabalhar a minha juventude toda para me formar e depois ainda ter que continuar a trabalhar em setores precários, ter trabalhos precários, a receber ordenados mínimos, depois de eu ter trabalhado tanto antes para conseguir pagar a minha formação? E continuar a não fazer sentido. Tudo isto faz com que se junte o bolo todo e que as pessoas não tenham o mínimo interesse, primeiro, em estudar tanto e trabalhar em setores não qualificados e depois, claro, pegarem-se e irem viver para fora do país, porque realmente faz muito mais sentido ir viver para fora do país e receber mais e trabalhar na minha área do que estar no meu país a trabalhar numa área que não me diz nada, que não foi aquilo que eu estudei anos e anos e anos e que, logicamente, para mim não faz sentido estar a viver de tão pouco e com tanta pouca perspectiva de futuro. E um estudo foi realizado pela Universidade de Coimbra revela que 70% dos atuais estudantes tencionam sair do país assim que concluir os mesmos, sendo que 40% desses pensa abandonar o país nos próximos 5 anos e os restantes 30 na próxima década. Ou seja, o pessoal está todo a pensar a sair. Está a estudar, está a acabar de estudar e já está a pensar em ir embora. Sinceramente, acho que deveríamos manter a máxima capacidade que nós temos cá em Portugal, mas não só isso, não só os portugueses. Nós temos estrangeiros a formarem-se cá. E nós temos que reter essas pessoas cá também. Quero trazer estes números para vocês entenderem o que é que estamos a gastar e o que é que estamos a perder quando estas pessoas se vão embora do país. Um aluno do ensino superior estima-se que a sua formação ronde os 80.000 euros. Um trabalhador qualificado por ano pode contribuir para o Estado com cerca de 10.000 euros. Se nós olharmos para isto, se um jovem que está a estudar em Portugal acaba a sua formação e vai trabalhar na sua área, em 8 anos paga a sua formação. Isto nem contando com o facto de estarem a pagar propinas, ok? Em 8 anos, mais ou menos, paga o que o Estado pagou pela sua formação. Olhando ao estudo que a Universidade de Coimbra fez, se cerca de 40% dos alunos saírem do país nos próximos 5 anos, estima-se mais ou menos cerca de 40.000 estudantes, vamos ter uma perda de cerca de 3,2 bilhões de euros que nós entregamos à sua formação. Atenção, eu não estou a contar com o pagamento das propinas, mas claro que este cálculo não acaba aqui, não é? Porque se estes jovens que se foram embora, nós poderíamos estar a ganhar 10.000 euros ao ano por cada um, não é? Em 10 anos perderemos 4 bilhões de euros em impostos. Perder os jovens, não só não reavemos o investimento que fizemos na sua formação, como também perdemos as contribuições que eles nos poderiam dar se trabalhassem em Portugal, especialmente nas suas áreas, durante todo o resto da sua vida. Não só eles iriam pagar-se eles próprios, não é? Como ainda iriam dar mais contribuição ao Estado em contribuições e impostos. Ou seja, por outras palavras, nós estamos a formar pessoas e estamos a gastar dinheiro, estamos a gastar tempo com elas para pegarmos nelas e dizermos assim, não, vão-se embora, porque nós não sabemos o que devemos fazer com vocês, então é muito mais fácil pegarmos e irmos lá fora, isentar impostos, isentar uma série de coisas e trazer pessoal estrangeiro para trabalhar em Portugal, seja qualificado ou não, mas realmente tem que haver uma melhor forma de explorar aquilo que os nossos jovens nos podem oferecer. Uma ideia que eu gostaria de deixar aqui para pensar, até podem deixar aqui em baixo nos comentários o que é que acham sobre ela e
trazer outras ideias para a discussão. É realmente, em vez de estarmos a isentar os estrangeiros que nós estamos a tentar recrutar fora para trabalhar no país, realmente, se calhar, talvez tentar isentar os jovens que estão a acabar as suas licenciaturas, estão a entrar no mercado de trabalho e que realmente nós podemos dizer assim, não, ok, a isenção que nós vamos aplicar aos estrangeiros, podemos também aplicar aos jovens que ficam em Portugal a trabalhar, sejam eles estudantes estrangeiros ou estudantes portugueses. Eu sei que já existem algumas ajudas nestes aspectos, mas eu acho que não é suficiente. Isto não está a reter. Se não está a reter é porque não está a funcionar. Se não está a funcionar, temos que mudar as coisas. E realmente acho que aplicar o mesmo tipo de isenção que aplicamos estrangeiros qualificados, tentarmos a dar aos nossos estudantes portugueses e que estudam em Portugal, acho que pode realmente trazer um benefício e uma retenção ainda maior do que aquela que nós estamos a ter, que é pouco ou nenhuma. Outra coisa que eu também gostava de deixar aqui é realmente trazer alguma oportunidade também para que as empresas tenham incentivo a contratar jovens que estão a terminar os seus estudos, que precisam de entrar no mercado de trabalho e que possamos aplicar isto e manter os nossos jovens a trabalhar em Portugal, porque a qualificação e o que nós gastamos a qualificar não pode ser deitado de fora. É demasiado dinheiro. Sim, nós precisamos de mão de obra, sim. Há muitos setores que neste momento estão com dificuldade em contratar, mas também é preciso ter mais consideração, é preciso haver mais esforços para que realmente os ordenados aumentem, para que realmente as condições de trabalho melhorem. Esta é a minha mensagem, quero deixar aqui também para vocês. É um bocadinho também sobre aquilo que o Governo está a tentar implementar novamente. Diz-me o que é que achas nos comentários, diz se isto faz sentido, diz se as minhas ideias enquanto Diogo Primeiro-Ministro funcionariam. E já sabes, tens também ideias aqui abaixo para os comentários. Já sabem, vemos no próximo vídeo, ok?